Boa noite, amigos. Estamos aqui, amigos do Facebook, inicialmente. Como vocês sabem, o Facebook ele entra primeiro. Logo em seguida entra a permissão para a gente começar pelo YouTube também. Aí a gente começa a transmissão completa em todos os canais. Também boa noite aos amigos da Rádio Amigo Espírita. O sinal de áudio está na rádio número 1, então as pessoas podem assistir também pela rádio número 1 da Rede Amigo Espírita. Estou iniciando aqui a transmissão pelo YouTube. Vamos lá. Atenção. Pronto. Boa noite, amigos da Rede Amigo Espírita. Aqui Mauro Guimarães, falando do Rio de Janeiro, da minha casa, para mais um estudo. Essa semana, quinta-feira também. Nosso terceiro estudo, às quintas-feiras. Esse livro muito bom, Em Permanência e Imortalidade, que é uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Carlos Torres Pastorino. Ele que foi uma figura muito conhecida no ambiente teológico, cultural, religioso do Brasil, pessoas de extrema inteligência, publicou livros de relevância, a gente já conversou sobre eles na aula de introdução, é, e estamos todos aqui, todos bem, estou aqui conectando todas as coisas, tudo que nos é necessário para o estudo, né? E não são poucas coisas. Às vezes eu fico até meio espantado com quanta coisa que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Às vezes consigo, às vezes pago alguns miquinhos, mas faz parte. É bom pra gente ver que a gente não é todo poderoso, né? E, bom, então, como vocês sabem, a gente está fazendo essa segunda aula do capítulo primeiro, capítulo número 1 do livro, Permanência e Imortalidade. E esse capítulo ele vem discutindo a relação nossa com o tempo. Ele se chama Tempo. Peraí, vou falar o nome certinho aqui. Ó. Tempo, mente e ação, certo? Vamos ver como é que tá o pessoal no bate-papo. Quem é que já chegou? Vamos às boas noites. Deixa eu só. Aqui, então. Peraí. Cadê o bate-papo? Bate-papo sumiu. Ah, apareceu, tá aqui o bate-papo. Então, vamos às boas noites, ver quem já está presente. Boa noite, Alice Pintos. Boa noite, Elisa Cruz. Boa noite ao Daniel Rosa. Boa noite, a Rita de Cássia. Boa noite, a Marcela. Boa noite, a Carmen Ferreira. Salete Ribeiro. Marinalva. Boa noite, Marinalva. Tá, esse é o pessoal que já entrou agora, o pessoal ainda está se acostumando, se habituando com esse novo horário, mas tão logo eu entro em contato com a beleza que é o livro, vocês vão ver que vai ficar igual a turma de segunda, bem cheião. E vamos ver aqui como é que tá o pessoal do Facebook. Deixa eu entrar aqui no Facebook. Hoje a internet eu tô até com medo, tão boa que tá. Quando ficar boa demais assim, também me causa estranheza. Mas vamos indo, vamos aproveitar, a gente vai tocando a aula. Deixa eu mostrar aqui o pessoal do Face. Peraí. Aqui, pessoal do Face. Pronto. Então, no Face, vamos ver quem é que tá no Face. No Face está o Milton Souza, Ivone Melo, Márcio Cardoso, Marcos Nascimento, Marijalma Reis Nascimento, Alice Mesquita, Marisete, o nome é difícil, Bonhart, acho que é isso, Baumhart, Holda, Maria de Fátima Martim, Priscila Duarte, minha esposa, Priscila Duarte, e Tânia Lage, tá? Felicidade enorme estar presente com todos vocês aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui, deixa eu ver, peraí, acho que tem mais gente. Não, esse é o pessoal que já tá aqui online. Vou clicar aqui no coraçãozinho, deixar minha curtida. E como vocês sabem, eu sempre começo com uma leitura do Evangelho para a gente, enquanto o pessoal está chegando, enquanto a gente vai se ambientando. E aí a gente vai se ajeitando na cadeira, arrumando som, imagem, todas essas coisas enquanto se ambienta. Entrou a Margot Bragança,
também acabou de entrar agora pelo YouTube, tá bom? E aí o pessoal vai me dando aí as informações de som e imagem, se está tudo certinho, se o som está bom, se está falhando, se não está falhando. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho, vocês sabem que é sempre um sorteio que eu faço antes do início da aula, e os temas sempre são interessantes para a gente usar como parte do nosso comentário também, né? Hoje nos cabe ler o item de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, A Fé Transporta Montanhas. Capítulo bom esse, hein? A Fé Transporta Montanhas, capítulo 21. E então, ele começa assim, ó. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas, quando são analisadas, não se encontra nela nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como figueira que secou. São palavras duras, né? A gente sabe que no início, no começo, o Espiritismo ele tinha grande influência da religião católica. Os próprios espíritos que deram comunicação eram espíritos, em grande parte, conhecidos como bispos, cardeais, santos, reis, enfim. Porque eram as pessoas que na França eram pessoas de muita relevância social e histórica. Então, como eles são espíritos como nós, e os discursos têm um teor da sua vivência, é natural que eles tenham um teor muito parecido, às vezes, com o teor católico. E as palavras, às vezes, utilizadas também remetem muito às questões ainda enfim, que estavam em voga naquela época, como a questão das penas, do pecado, do crime, do castigo e tudo mais. Hoje, e Allan Kardec, sabendo disso e sendo orientado, disse que o Livro dos Espíritos ele era um livro aberto, que ali estavam todas as verdades contidas, mas que, como homem do seu tempo, ele entendia que quando a ciência evoluísse, o Espiritismo devia acompanhá-la. E também a ciência, a gente não quer dizer que isso apenas a ciência física, química, matemática, mas a ciência no sentido de conhecimento. Então, com a evolução do conhecimento, a gente começa a perceber que certas palavras que eram usadas nessa época, elas têm uma conotação, às vezes, um pouco diferentes hoje, né? Então, por exemplo, olha só, aqui no final, ó, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não colocarem em ação os recursos que traziam contigo, serão tratados como uma figueira que secou. Ou seja, serão tratados como pessoas com várias possibilidades e que não poderão desenvolver. Não a desenvolveram a contento. Como é que a gente vê isso ao longo das encarnações? Essas pessoas podem reencarnar novamente
já sem essas posses materiais, sem essas faculdades, sem as faculdades materiais que foram colocadas em seu benefício, mas também em benefício dos outros, para que essa pessoa que teve o benefício do estudo, da inteligência, da riqueza, de ser bem-nascida, etc. Os benefícios naturais que nós estamos acostumados aqui, ela não deveria reservá-los só para elas, mas sim compartilhar. E muitas vezes a pessoa aqui, ligada à matéria, esquece do compromisso que contraiu lá na sua programação reencarnatória. E aí, quando chega aqui, vive uma vida material, esquece-se dos outros, e na responsabilização disso, ou seja, na próxima, é muito possível que eles venham com um pouco mais de dificuldade para aprender a dar valor, e não só dar valor, mas também aprender como é importante receber uma ajuda. Entenderam? É assim que trabalha a justiça divina, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma prece para a gente poder começar o nosso estudo. Deixa eu passar aqui pelo bate-papo rapidinho. Ver se o pessoal está falando alguma coisa em termos de som e imagem. A gente sabe que na segunda-feira a gente teve alguns problemas. Não, tá todo mundo falando que a transmissão está ótima. Então, faremos a nossa prece para a gente poder iniciar o estudo. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento, estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um estudo. Agradecidos pela Rede Amigo Espírita, agradecidos pela internet, toda essa tecnologia que facilita o acesso, que globaliza a informação e permite que nós todos sejamos um só, estejamos unidos em família, mesmo às vezes tão longe geograficamente. Muito agradecidos por essa oportunidade. Também não poderíamos deixar de agradecer a nossa saúde relativa, que nos permite estar aqui sentados, escutando. As possibilidades todas que tiveram que somar-se para que pudéssemos estar nesse momento. A sensação de paz que vai crescendo em nossa mente, em nossos corações, à medida que vamos serenando para o estudo. Agradecidos, enfim, a possibilidade da vida, Senhor. E pedintes que sempre somos, pedimos, por favor, que nesse momento, para o estudo, a nossa capacidade de concentração, de apreensão, de conhecimento e também de crítica, por que não, sejam ampliadas, para que nós possamos apreender ao máximo os conhecimentos e, principalmente, aprender a aplicabilidade, ou seja, como poderíamos colocar isso em prática imediatamente em nossas vidas, sabedores de que isso nos tornaria mais aptos a darmos mais um passo na direção do Mestre Divino. Sendo assim, pedimos a todos vocês, Jesus, mentores e amigos espirituais, a permissão para dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, gente, então, hoje a gente vai estudar a continuidade do capítulo 1, certo? Esse capítulo é um capítulo interessante, é um capítulo que já mostra pra gente, logo no capítulo 1 aqui veio, ou seja, é um capítulo que mostra pra gente como é interessante e como tem um cunho filosófico, religioso, os estudos que às vezes parecem tão simples, estudo do tempo, do som, da imagem, da mente. Então, ele, como eu falei, é um crescimento para nós, já estudiosos e conhecedores da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, dos livros, vamos dizer assim, os livros iniciais, os livros fundamentais da nossa religião. Tendo isso em mente, a gente poder expandir esse conhecimento, né? Então, a gente tinha parado no parágrafo de número 18, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente poder como é que se diz? A gente poder fazer uma ligeira recapitulação do que vinha sendo discutido na aula anterior, tá bom? Deixa eu colocar aqui para podermos apreciar. Aí, ó. Então, vamos começar daqui. Item 16. Lembrem que esses itens que eu coloco, essa numeração, ela é feita a partir do primeiro parágrafo e eu vou numerando parágrafo por parágrafo do livro, para a gente ter uma referência
quando a gente quiser fazer uma questão, uma pergunta ou uma afirmação, enfim, para a gente ter inclusive para recomeçar a aula, é uma referência que a gente tem, tá bom? Então, viajar no permanente agora, integrando-se nas experiências que defluem das ações, pensamentos condensados em atitudes, enriquece o ser humano com a sabedoria, avançando no rumo da perfeição. Vocês viram como de cara isso tem tudo a ver com o que a gente acabou de ler no Evangelho segundo o Espiritismo? Olha só, viajar no permanente agora, pensamentos condensados em atitude. O que é a parábola da figueira seca? É aquela figueira que veio cheia de possibilidades, mas que não condensa essas possibilidades em atitudes positivas. E é justamente disso que ele está falando, tá bom? Então, ó, viajar no permanente agora, integrando-se nas experiências que defluem das ações, pensamentos condensados em atitudes. Enriquece o ser humano com sabedoria, avançando no rumo à perfeição, no rumo da perfeição. Exemplo simples, se a gente faz qualquer tipo de trabalho beneficente e a gente está ali por obrigação, a gente vai estar presente? Com certeza não. Vai ter algum fundamento positivo naquilo? A gente pode esperar ter daquele trabalho caritativo que a gente se propôs fazer, mas está lá e não está presente ali? Ou seja, enquanto está todo mundo trabalhando, você está ali do lado conferindo suas mensagens nas mídias sociais, ou então está executando de fato um trabalho e pensando, sei lá, em outra coisa, em outros compromissos. Não existe interação. Se você não tem a interação, não existe nenhuma reserva, nenhuma memória emotiva que linka você àquele processo. Então você de fato não está aprendendo nada. É como um aluno que vai à sala de aula e fica fazendo o desenho, como as professoras sempre falam: menino, para de desenhar e presta atenção na aula. Enfim, então é importante que nós estejamos presentes diante das nossas decisões. E também é importantíssimo que as nossas decisões sejam espelho das nossas palavras, daquilo que a gente professa em termos de vida, de posicionamento, tá bom? Senão nós nos tornamos pessoas vazias, que têm muitas palavras e poucas ações. Vamos lá. Então, esse, né, o pensamento condensado em atitudes, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa moralidade transformada em ética, ou seja, transformada em comportamento, é o que nos leva a avançar rumo à perfeição. Item 17. Terá limite essa conquista? Certamente que não, porquanto, se houvesse, delinearia a borda de uma espiral cada vez mais ampla de um novo ciclo do processo da evolução. Então, quando a gente chega, o que ele quer dizer isso? Será que teria limite? Não, limite em realidade não tem. Se tem um limite do conhecimento que você pode atingir naquele passo para aquilo, para aquela informação. Mas, quando você chega nesse limite, é como se abrisse uma nova espiral, como se você estivesse agora disposto e predisposto e capaz de outros tipos de tarefas, de afazeres, de enfrentamentos, enfim, de desafios existenciais, tá bom? Sempre isso rumo à perfeição, porque o nosso caminho é único, rumo à perfeição, tá bom? O termo terrestre, limitado para facultar o entendimento, limitado para facultar o entendimento do campo da infinitude, somente poderá ser experienciado por meio da oração e da meditação. A primeira auxilia a romper o círculo dos pensamentos, dos quais a mente se movimenta, concedendo o êxtase, a anulação do tempo e o desaparecimento do espaço, propiciando outra dimensão emocional. A segunda faculta a ruptura da barreira que dimensiona e encarcera, em cujo bojo sua experiência sucede à outra, dando curso ao mecanismo ao mecanismo das medidas. Então, aqui ele dá o passo, como é que a gente pode fazer para entender um pouco esse tempo, só um instantinho, entender um pouco esse período de tempo atemporal aí que a gente fala, esse período de tempo que não é o tempo cronometrado, não é o tempo que os gregos chamam de cronos. O tempo cronos é o tempo que a gente mede, é o tempo que a gente percebe. E existe um outro tempo, uma outra unidade de tempo, que é chamado o tempo divino ou o tempo do universo, que se chama
Peraí, me fugiu agora. Peraí. Nossa, me fugiu o nome. Fugiu mesmo. Ele tá aqui na ponta da língua, mas não quer sair. Daqui a pouco ele sai. Cronos e... Fugiu? Daqui a pouco eu lembro. Enfim, então, como é que a gente faz para se libertar um pouco do Cronos? A gente inicia pela prece, pela oração. Por que pela oração? A oração aumenta a nossa vibração, tá? Aumenta a forma da vibração do cérebro, aumenta a nossa capacidade de percepção, tá? E faz com que a gente se conecte com outras realidades, certo? Essas outras realidades são as que permitem que a gente conecte-se. Peraí. Ai, meu Deus. Porque o meu cachorrinho pediu para vir no colo e agora saiu. Bom, conecte-se com esse tempo Cronos e com o tempo Kairos, lembrei aqui, tá? Kairos é o tempo divino, o tempo de Deus. Depois, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, vocês podem ir na internet, Cronos e Kairos, e ver as diferenças dos dois, tá bom? Isso não é, nesse momento aqui, é só um enriquecimento. Porque vocês sabem que os gregos, a filosofia grega e a literatura grega era extremamente complexa porque eles conseguiam dar nome a tudo. Tudo tinha nome. Tudo tinha nome e tinha definição e era tudo bem visto, bem estudado. Então nós temos duas formas de tempo, Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo contado, é o tempo que o relógio conta. E o Kairos é o tempo que a gente consegue tocar quando a gente entra em oração e em seguida vai para uma meditação, tá bom? E aí ele fala assim: primeiro auxilia a romper o círculo de pensamento, ou seja, a romper com essa vibração terrena. Porque, vamos lá, gente, qual é o nosso ciclo de pensamento hoje? Vocês estão preocupados com o quê? Eu estou preocupado em ter gasolina para poder trabalhar amanhã, né? Eu estou preocupado se meus pacientes vão poder ir, se vai estar funcionando no meio de transporte e tudo mais. Isso tudo é muito terreno. Isso tudo são questões que eu hoje não tenho o menor domínio delas. Então não é assim, eu não deveria estar preocupado com isso. Eu deveria esperar amanhã e ver no que vai dar. E confiar, ter a fé. Ou seja, confiar que vai acontecer o que for de melhor para mim, mas a gente está preocupado. E aí, quando a gente ora, a gente começa a se conectar com a nossa religiosidade superior, e aí a gente começa a ser lembrado da fé, da confiança que a fé traz para a gente, né? Começa a ser lembrado de tudo que já foi feito em nosso nome, que tudo que nós já fizemos, tudo que já rendeu a nossa vida, e a gente começa a ter um banho de confiança. Certo? E em seguida a gente faz a meditação. A meditação serve para desconectar de fato da nossa realidade aqui e permitir que sejamos intuídos, tá? Que sejamos ajudados e que possamos também, descolados um pouco da realidade, imaginar uma solução melhor do que as que nos preocupam. Porque se preocupam porque a solução não é boa, entendeu? Então a gente precisa orar e meditar para saber o que a gente pode fazer para melhorar a situação, tá bom? Vamos lá, continuando. Só um instante. Aí, continuando o parágrafo 18, no mergulho de seu campo de vibrações, fora do tempo terrestre, o espírito, não mais o eu superficial, volve ao seu mundo de origem e participa da vida em sua plenitude, sem a prisão das sensações, nem os tormentos da emoção linear. Essa penetração profunda nas esferas do tempo real é consequência da conquista vertical da experiência que se transformará em ação, ao invés da horizontal dos atos que se sucedem indefinidamente. Vamos lá, eu sei que às vezes, assim, a gente vai ter que trabalhar aqui vários é um estilo linguístico, é uma forma de falar. Então vamos lá. O que ele está falando lá no 19? Essa penetração profunda nas esferas do tempo real, ou seja, do tempo do espírito, é consequência da conquista vertical da experiência. O que é isso?
quando eu estava falando, quando eu me citei aqui como exemplo da minha preocupação em relação ao trabalho amanhã, ao combustível, ou seja, as minhas preocupações relacionadas a essa vida e a minha existência imediata, a gente chama isso de horizontalidade. Tá? Então a gente está aqui no plano horizontal. Então eu estou preocupado com o que os meus olhos estão vendo. Tudo bem? Eu estou aqui, eu estou rumando aqui. Então eu vou para frente, vou para trás, eu penso no que eu fiz, eu projeto para onde estaria, tento lembrar que eu estou no presente, então eu tenho que viver o presente, não ficar pensando nem no passado nem no futuro, mas isso tudo está na horizontalidade. E se eu ficar só nessa via horizontal, muitas vezes me faltam recursos para transcender as minhas ideias, ou seja, para ter novas ideias e fazer diferente, tá bom? E aí ele fala assim, ó, em tempo real, consequência da conquista vertical. Quando a gente começa a ter na verticalidade, a gente trabalha assim, por exemplo, o que está trabalhado na verticalidade? A questão da fé. A fé ela é colocada para a gente, ela inicia-se como algo que é incompreensível, e à medida que a gente vai se desenvolvendo e amadurecendo mentalmente, espiritualmente, a gente começa a compreender o real significado dessa fé. Mas muitas vezes esse sentimento, esse sentido, ele vem para a gente de cima para baixo, ele é vertical, entendeu? É igual um pai que fala para o menino, fala assim, menino, não faz isso. Aí, cara, por que, pai? O menino ali na horizontal, só na via dos prazeres, ou enfim, das dores. Eu tô aqui comendo e tá gostoso, sei lá. Menino, não faz isso que você vai sujar tudo. Para já. Isso é um comando vertical. Tá? Mas é também vertical toda a nossa conexão com o superior. Quando a gente quer se conectar com Deus, ou quando a gente faz uma prece, a gente olha para baixo, ou a gente imagina um ser superior acima. Então, a gente sai desse nível horizontal e, instintivamente, numa ideia de aumentar o nosso padrão vibratório, a gente olha para cima para aumentar. Tá bom? Então, esse que é o sentido vertical. Então, vamos ler de novo o parágrafo. Essa penetração profunda nas esferas do tempo real é consequência da conquista vertical da experiência. Então, a partir do momento que a gente tem essa conquista, que a gente imagina uma vibração superior, que exista além da nossa existência, a gente conquista essa experiência vertical, que se transformará em ação. Por quê? Porque essa experiência vertical, por exemplo, o Livro dos Espíritos, quando veio para o estudo desse Livro dos Espíritos, da comunicação dos Espíritos para Allan Kardec, ele percebeu que por trás das comunicações existia uma filosofia, uma religião, um estilo de vida, um proceder. E aí estava a informação vertical. Ele percebeu que os Espíritos estavam colocando uma informação que não existia até aquele momento. Tá? E aquilo vem como sugestão para nós, a gente fala disso o tempo inteiro, rever nossos atos e mudar as nossas ações de forma positiva. Então, se transformará em ações, ao invés da horizontal dos atos que se sucedem indefinidamente. Tá? Então, a horizontalidade dos atos ela tem a ver com o que a gente falou na aula passada do Sansara, porque o círculo das múltiplas reencarnações ele não permite que a gente rompa a espiral. Aqui eu estou usando vários termos já do capítulo. Não permite que a gente chegue até um termo limite do que a gente pode aprender daquela qualidade e transpor esse termo para galgar novos horizontes e novos estágios vibracionais de amadurecimento. Então, quando a gente consegue fazer isso, certo? A gente se liberta dessa... Porque o que acontece? Se a pessoa não cresce, não amadurece espiritualmente, moralmente, ela vai continuar reencarnando e vai continuar fazendo as mesmas coisas, sejam, assim, neutras. Pode não ser nem mal, nem bom, pode ser apenas neutro. A pessoa... foi o que eu falei no outro dia, a pessoa nasce, cresce, se alfabetiza, estuda, namora, casa, trabalha, tem família, faz isso tudo certinho, paga os seus impostos, é um bom cidadão e tudo mais, mas e aí? O que tem além disso? A pessoa não viveu nada além disso, ela pode não ter vivido aspirações superiores, ela pode não ter ajudado ninguém, apesar de não maltratar ninguém, ajudado simplesmente as pessoas que estavam próximas ali, família e filhos, não fez, assim, teve uma vida digna, tudo bem, mas não fez nada que a desafiasse de fato,
que a colocasse em termos de desafiar as suas próprias crenças. Ela não pensou um pouco mais profundamente, não pensou verticalmente na razão de ser e de proceder daquela forma. Então, ela desencarna e volta para fazer a mesma coisa, até que ela vai começar a entrar em contato. Aí, geralmente, o trabalho, o instrumento para isso é que o espírito ele começa a ficar entediado e quer mudança, certo? Esse é um instrumento muito visto nos livros que tratam de mundos inferiores, de esferas espirituais umbralinas, enfim. Nesses livros a gente vê que um dos instrumentos de mudança é justamente o enfado, o tédio. A pessoa não aguenta mais estar ali naquela situação e aí sai dessa situação de horizontalidade buscando algo melhor. Esse tempo real, continuando, esse tempo real é o oceano infinito onde o universo, em fases e períodos, repete as suas manifestações cósmicas ciclicamente. Os fenômenos ressurgem e se imortalizam no triunfo do espírito que foi criado simples e ignorante, aformoseando-se, agitando-se, mediante o esforço e o trabalho edificante, iluminando-se com a sabedoria. Então, aqui nesse parágrafo você vê que ele está falando aqui o que seria esse tempo real. Ele trata o tempo real como um oceano infinito, ou seja, como um mar de possibilidades, tá? Que é dividido em fases e períodos que se repetem nas suas manifestações cósmicas. Ou seja, é um mar infinito de possibilidades, mas que tem que cumprir certos ciclos, o que a gente chama dos ciclos de crescimento, ciclos evolutivos, que a gente não pode imaginar que nós não estejamos passando por ciclos, porque se a gente estudar um pouquinho a história, a gente vai ver que a história ela vai, muitas questões elas voltam, são retomadas, obviamente com uma compreensão diferente, mas elas voltam e para serem trabalhadas de forma melhor, à luz dos conhecimentos que se tem no momento, tá bom? Do que foi criado simples e ignorante, amorfoseando-se, ou seja, tomando a forma, né, crescendo mediante o esforço e o trabalho edificante, iluminando-se com a sabedoria que vem do quê? Vem do trabalho, do enfrentamento e tudo mais, tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que está o pessoal no bate-papo. Espera aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estou voltando aqui nos boas noites. Vamos ver se tem algum questionamento. Boa noite a todo o pessoal que entrou um pouquinho depois, tá? Espera aí. A Carmen, isso aqui é super importante, tá? A Carmen está falando assim, eu não consigo fazer meditação. Carmen, e todos nós, tá? Eu repito isso muito para mim também, porque eu trabalho o tempo inteiro para não falar essa bendita expressão, eu não consigo. Por quê? É só vocês fazerem um exercício mental, certo? E perceber quantas vezes na vida de vocês imaginaram que um desafio que se apresentou era muito difícil, impossível de ser transposto. E vocês, perseverantes, se colocaram à disposição, enfrentaram o problema, discutiram sobre aquilo e conseguiram. Então, o que quer dizer com isso? A gente está lidando aqui com crescimentos múltiplos, de vidas múltiplas e possibilidades infinitas. Então a gente não pode falar nunca que não consegue, porque já tem tanta coisa que a gente consegue, certo? Então, se vocês olharem para a vida de vocês há 5 anos atrás, vocês vão ver muitas coisas que você conseguia fazer e que hoje você não suporta fazer, que você nem se imagina como você pode fazer aquilo, e outras coisas que vocês não se predispunham a fazer, que não conseguiam fazer e hoje fazem com a maior facilidade. Então, Carmen, e isso serve para todos nós, nunca mais fale eu não consigo, tá? Quando você for falar eu não consigo, substitui isso automaticamente pelo real valor disso. Quando a gente fala eu não consigo, psicologicamente a gente está falando eu não quero,
Tá? Eu não quero nesse momento me dar o trabalho de aprender a meditar. Eu não quero nesse momento me dar o trabalho de aprender a ler Joana de Ângeles. Eu não quero nesse momento, sei lá, mudar o meu relacionamento, conversar. Eu não quero nesse momento reatar com voltar a conversar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Tá? Quantas vezes a gente agora volta? Eu não consigo, e bota essas frases todas. Eu não consigo falar com meu pai, eu não consigo falar com minha mãe, com minha irmã, enfim. E tantas coisas que a gente achou que não conseguia, a gente foi lá e se meteu porque cismou de fazer. Essa é a questão. A gente cismou que ia fazer. Todo mundo dizia, não, não faz não, você não vai conseguir. Você cismou e foi lá e conseguiu. Então não fala isso não, tá bom, Carmen? Meditação é exercício. Meditação, ela cabe para todos nós e existem vários métodos, é só você encontrar o seu método, tá? O método que é importante para você. Você pode meditar lavando o prato. Eu sempre falo aqui que as minhas melhores sacadas vêm quando eu estou lavando o prato, lavando meu carro, quando estou lavando meus cachorros, quando estou fazendo coisas bem simples. Por quê? Porque ali eu desconecto um pouco dessa temporalidade horizontal que eu estou, fazendo uma coisa bem simples, porque eu estou atento ali, meu corpo está atento naquilo e minha mente começa a viajar. E se eu estiver bem conectado, né, para coisas boas. Se eu estiver mal conectado, eu vou começar a praguejar. É tudo uma questão de vibração naquele momento, tá bom, Carmen? Isso é meditação. Fazer tricô, fazer crochê, tudo isso induz um estado meditativo, tá bom? Para muitas pessoas é difícil ficar ficar de pernas cruzadas, sentado no chão, fazendo sons estranhos. Isso não é meditar. Isso é só uma técnica que vem de uma cultura. Não necessariamente a única forma de se meditar, tá bom, Carmen? Então, existe, eu sempre recomendo, tem um escritor americano que é um grande estudioso da meditação, que é o Daniel Goleman, que escreveu aquele livro A Inteligência Emocional. Ele tem livros sobre meditação, sobre técnicas de meditação. Então, inclusive eu acho que se chama Técnicas de Meditação, o livro do Daniel Goleman. É um livro pequenininho, simples, baratinho e que ensina algumas técnicas de meditação. E tem vários outros. A gente pode meditar andando, a gente pode meditar se exercitando, a gente pode meditar correndo. Simplesmente meditar significa... Por que a gente ora primeiro para meditar depois? A gente ora, fala tudo o que tem para falar, abre os canais e aí depois liberta-se dos pensamentos, deixando com que eles fluam pela nossa cabeça sem se fixar em nenhum pensamento e começa a observar o que surge. Isso é meditar, só isso, entendeu? E os pensamentos vão vir sempre. Para qualquer meditador, por mais avançado que seja o meditador, os pensamentos virão, é normal. A questão é só registrar o pensamento e deixar ele seguir o seu caminho, porque os pensamentos, assim como os obsessores, assim como a fome, vêm, assim como as vontades, elas vêm em pulsos, certo? E se a gente não ceder ao pulso, a gente não se conecta. Se a gente ceder ao pulso, aquele pulso, né, seja ele qual for, a gente se conecta e aí a gente acaba realizando o pulso, tá bom? Continuando. Rita de Cássia, nós somos de pouca fé. A preocupação é sinal de que não confiamos no amparo no momento certo. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí é um outro exercício que eu faço também. Quando eu me flagro preocupado com o amanhã, eu faço uma precezinha rapidinho e me conecto, tento me reconectar com a fé. Com a minha fé, com a minha confiança que as coisas estão aí para acontecer no melhor possível para a minha possibilidade reencarnatória, de entendimento, de compreensão e para a minha educação, para o meu amadurecimento nesse momento. Entenderam? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje eu estou cheio de exemplos. Essa questão do combustível. Ontem de manhã não tinha problema nenhum de combustível e eu fiz uma viagem longa, fui até o aeroporto. Poderia ter colocado combustível, mas eu não fui previdente, não me informei da situação da greve, de como estaria, simplesmente não vi as notícias, não li o jornal, não sabia de nada ontem. E fui pego de surpresa quando eu estava voltando para casa ontem às 9 horas da noite do trabalho, e filas enormes nos postos de gasolina e a gasolina acabando. Ou seja, e aí o que acontece? Eu acordo hoje como? Com a sensação de culpa por ter sido imprevidente. Olha como é que a nossa mente trabalha, né? E aí eu falo assim, culpa não, tudo bem. Se amanhã eu tiver aqui pro trabalho, sei lá, de bicicleta, de ônibus, ou seja como for, né?
A responsabilidade é minha, porque eu não fui previdente, porque eu não me formei, né? E está na medida do meu aprendizado. Então eu não preciso ficar me culpando por isso, né? Porque se eu entrar na culpa, se eu analisar na culpa, é horizontal, entendeu? Eu não estou entendendo o recado da necessidade do estudo e aprimoramento, tá bom? O Daniel está falando assim, Mauro, entre a oração e a meditação, envolveria também a sintonia elevada entre os dois planos da vida, sabendo lidar e superar os conflitos inevitáveis sem se desequilibrar no pensar, sentir e falar. É isso? Deve ser isso, né, que ele está perguntando. Então, quando a gente, vamos lá, oração, né, é um ato das religiões. Por quê? Porque a oração, eu estou falando que não é um ato exclusivo, mas é um ato comum em todas as religiões. Por quê? Porque a oração ela faz o que a religião precisa fazer, que é religar, né? A gente faz uma oração para religar o nosso ser que está aqui encarnado com os seres que estão dispostos lá, abertíssimos para nos ajudar, só esperando que a gente faça essa conexão, certo? Então, quando a gente faz essa conexão, quando a gente se liberta do padrão vibratório que nos prende às questões terrenas, eles podem atuar sobre nós com mais facilidade. E mais uma vez, a meditação serve para quê? Serve para nós podermos nos libertar das questões dos pensamentos mais simples, deixando que eles passem simplesmente pela nossa mente e não façam casa, para que nós possamos estar livres, ter a mente livre, ter nossos ouvidos, enfim, ter a nossa percepção livre para as informações superiores que virão. Tudo bem, Daniel? Então a gente se reconecta com o superior, com as vibrações superiores, permitindo a sua passagem. E como é que permitindo a conexão. E como é que a gente permite a passagem? Através da meditação. Tá bom, Daniel? E aí, a gente, e eu falei isso hoje de manhã, sempre que a gente faz essa meditação e a gente encontra um lugar bom, tá? Um lugar de paz, de tranquilidade, e é importante que a gente faça isso todas as manhãs para a gente se reconectar com esse lugar bom todos os dias, a gente pode usar isso como uma ilha segura durante qualquer momento do dia. Então, no começo do dia, a gente se reconecta com a superioridade, com o pensamento superior e sai para a vida, sai para o mundo. E diante das dificuldades, quando tiver tempestade, a gente faz esse exercício de 1 minuto, 60 segundos, onde a gente respira fundo, mentaliza um pouquinho, faz uma prece super rápida e se reconecta com esse sentimento bom que a gente conseguiu juntar de manhã cedo. E aí o desequilíbrio vai, o pensamento flui, entendeu? O sentir é mais adequado, a gente fala de forma mais adequada, tá bom, Daniel? A Carmen está reconhecendo que também tem dificuldade de meditar. Todos nós temos, tá bom? Isso não é privilégio de ninguém, certo? Então, a gente começa meditando muito pouquinho, meditando 1 minuto. E aí, quando a gente conseguir meditar 1 minuto, a gente passa para 2, para 3. Não precisa passar muito disso, não. O Divaldo, ele fala que ele medita todos os dias 20 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Bem pouquinho, né? É porque a gente fica olhando aqueles filmes dos grandes meditadores orientais, não sei o que lá, vê Buda, ficou meditando durante 4 anos. Enfim, a gente não é Siddhartha Gautama, entendeu? Nós somos simples seres humanos aqui em busca da nossa maturidade espiritual. Então a gente aprende a lidar com nossos 1 minuto de silêncio, 5 minutos de silêncio e vai segundo as nossas possibilidades. E vou falar para vocês, é super possível, tá bom? É só uma questão mesmo da gente se imbuir da palavra correta. Eu vou fazer, eu consigo, eu quero, vou procurar a técnica que é mais adequada para mim e vou fazer. E pronto. Tá? E entender que é um exercício. Como qualquer exercício, igual estudar matemática. A gente não consegue... igual estudar espiritismo, a gente não consegue aprofundar o estudo se a gente não tiver a prática, a continuidade, o interesse, a informação e tá ali sempre tentando ampliar. Com a meditação é a mesma coisa, entenderam? Mas se vocês começarem por isso que eu falei, tá? Começar pela prece, a respiração, concentra na respiração, vai se acalmando. Obviamente tem que ser, é melhor no início que seja num ambiente extremamente silencioso, protegido, seguro, tranquilo, de manhã cedo, à noite, né? E aí a gente se desloca da nossa respiração para os nossos pensamentos
e aí começa a deixar os pensamentos fluírem sem fixar em nenhum dos pensamentos, deixar as preocupações para o seu momento. É o que a gente está falando aqui, né? De não estar preocupado com amanhã, deixar o amanhã para amanhã. Jesus falava isso para a gente: a cada dia abaixe o seu mal. E isso é meditação. Se a gente está aqui nesse momento, pensando só no que a gente está fazendo aqui, vivendo esse momento, vivendo os estudos e vivendo esse sentimento, vivendo aqui agora e se permitindo coisas novas, ouvir coisas novas, isso também é um estado meditativo, tá bom? Então, tem certos esportes que induzem estado meditativo, obviamente o yoga, mas o surf, o esqui aquático, o esqui de neve, esportes, lutas, artes marciais, né? Então, são artes, os monges budistas chineses, todos eles aprendem karatê como um processo meditativo. Por quê? Porque ali eles têm que se esvaziar da mente simples para poder alcançar maiores degraus, galgar maiores objetivos, né? Alcançar objetivos superiores, tá bom? Então, não é fácil, mas a gente pode, tá bom? Esse é o recado. E todo mundo tem essa dificuldade. Fiquem tranquilos, porque todo mundo tem. Porque que acontece? Nós todos, criados na cultura ocidental, nós somos desde muito cedo acostumados a focar no ambiente externo, a receber a gratificação e conhecer o mundo pelo que o mundo nos traz, certo? No mundo oriental, as crianças são desde muito cedo induzidas ao autoconhecimento, a conhecer o mundo através dos seus próprios olhos e não através dos olhos dos outros. E isso já é de grande diferença. Então, como a gente baseia a nossa informação com que o mundo nos traz, torna-se muito difícil a gente, mesmo que num exercício, a gente abandonar esse mundo, entendeu? Mas a gente tem que, senão a gente vai ficar a gente não vai conseguir galgar maiores passos espirituais, a gente vai desencarnar e vai continuar muito próximo da crosta, tá bom? A Carmen está falando, eu acho que a vida é um constante desafio, sim, e nós estamos na vida para superá-los, tá? Então, sim, de fato é um constante desafio, concordo contigo, Carmen, o tempo inteiro. Já que é um constante desafio, já que a gente vai ser colocado o tempo inteiro em situações onde a gente tem que tomar decisões, tá? Que nós levemos conosco as melhores possibilidades de sucesso, né? E que maiores possibilidades de sucesso do que a capacidade da gente desconectar com a nossa realidade de dor e conectar com as realidades superiores e esquecer a dor por um segundo para ter os pensamentos e sentimentos e ensinamentos superiores. Aqui, eu tirei da tela porque eu baixei aqui para pegar o pequeno aqui, o peludo. O peludo estava me unhando aqui minhas pernas porque estava querendo um carinho. Tá com frio. Ele é peludo, mas é carioca. Faz 15 graus aqui no Rio, ele está morrendo de frio. Bom, vamos continuar. O Daniel está falando assim, nessa fé que o Pastorino explica, seria pouco professada por ainda se viver o superficial, no horizontal, nas sensações efêmeras, de emoções fugazes, ainda não consciente da vida do espírito. É justamente o que eu acabei de falar, Daniel. Parecia que eu estava lendo seus pensamentos. Não tinha nem lido ainda o que você tinha falado. Então, assim, o que acontece? Realmente e de fato, tá? Nesse momento nosso ocidental, onde a nossa percepção do mundo, desde muito pequeno, é feita do que vem de fora para dentro. Vou dar um exemplo simples. A gente está lá aprendendo a falar. Aí a gente fala mamã. Aí a mãe faz um sorriso e não, ai, meu filho fala mamã. As primeiras palavras e vai. E enche de beijo e tudo mais. E aí a gente toda hora quer falar mamãe para toda hora receber aquela atenção toda. E aí a gente senta, depois um pouquinho mais à frente, a gente senta para comer e fala assim, olha só, você só vai comer sobremesa se você esvaziar esse prato. Você tem que comer toda a comida e aí você vai ganhar uma recompensa, a sobremesa. Aí a gente se acostuma a esvaziar o prato para ter uma recompensa. Um pouquinho mais à frente a gente vai para a escola. Aí o pai fala assim, olha, Papai Noel só vai trazer presente se você for um bom aluno e tirar só nota azul.
E aí a gente vai lá e se esforça e tira só a nota azul, e chega no final do ano a gente tem a recompensa. Então essa vida de fazer e esperar a recompensa faz com que a gente se conecte sempre com a materialidade, esperando alguma coisa do que a gente está fazendo, e não está fazendo simplesmente pela razão de ser, tá bom? Simplesmente pela razão de estar fazendo, que é a questão da caridade. A caridade, se a gente faz a caridade esperando algum tipo de compensação, e recebe a compensação, já foi pago, tá bom? Isso está no Evangelho também, a gente já foi pago e não tem mais outras compensações. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu baixar aqui o canino, que ele vem e quer ir depois, fica voluntarioso. A Margot está falando assim, é uma expressão que não existe para mim, provavelmente eu não consigo. Pois é, o eu não consigo, assim como tem muitas pessoas que falam assim, o problema é que não sei o que, não sei o que lá. Mas isso é um problema. São palavras que, na neurolinguística, elas devem ser evitadas para que a gente não se auto-sabote, tá bom? A Carmen está falando, talvez seja porque eu não sei direito o que é meditação. Mais uma vez, Carmen, nenhum de nós sabe. No Ocidente, a gente não é educado de dentro para fora, então a gente não sabe o que é meditar, ninguém se importa em ensinar isso para a gente. Agora que a gente está tendo contato de uma forma menos preconceituosa com o que é meditação, tá bom? Muitas vezes, eu no consultório, eu peço para uma pessoa aprender a meditar. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso, meditar, mas isso não é da minha religião. Aí eu, como assim, gente? Desde quando meditar é religião? Não, porque quem medita é budista, é hindu, é oriental, é confuciano, não sei o que lá. Enfim, a minha religião não tem meditação. Aí por favor, Jesus passou quantos dias no deserto? Você acha que ele estava fazendo o quê? Né? Então, é difícil, porque a gente tem muito preconceito. Principalmente das coisas que são difíceis. É difícil, então é melhor eu manter esse preconceito por um tempo, porque eu não quero lidar com isso agora. E a gente manter o preconceito também dessa forma, tá bom? A Marinova está falando assim, Mauro, e se eu falar vou tentar meditar? Tentar é outra palavra também que a gente não deve falar. Por quê? Porque a gente, quando fala que vai tentar, a gente já está pressupondo uma via de escape. Então a gente fala assim, vou tentar, né? Mas se der, deu. Se não der, não deu. Quando a gente fala que vai tentar fazer alguma coisa, é que a gente já está imaginando que a gente não vai conseguir. Também é uma palavra de autossabotagem, tá bom? Que a Margot lembrou que o livro do Daniel Goleman se chama A Arte da Meditação. Ele realmente é um livro ótimo, ele vem até com um CDzinho para ajudar no início. É um bom livro, tá? Chama A Arte da Meditação, um livro fácil de achar e é baratinho. Não sei se tem disponível em PDF, tem várias línguas aí para o pessoal do espanhol. Existe em espanhol, está traduzido ao espanhol, tá? Tem, obviamente, o livro de origem inglesa, tá? A Salete falou assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Não sei, deixa eu pensar um pouquinho, tá bom? O que acontece é o seguinte, nesse momento atual, que a gente se... Eu entendi o que você falou, Salete, deixa eu aproveitar esse gancho. Hoje eu tô falando pra caramba. Então, enquanto a gente não consegue fazer da nossa vida uma vida de bons atos o tempo inteiro, porque a gente ainda se desconecta com as razões superiores de viver, a gente precisa dessa disciplina para modular os nossos atos. Aí nesse momento eu concordo contigo, Salete. Mas o nosso trabalho é o seguinte, é o trabalho onde as nossas ações e principalmente as nossas reações já estejam treinadas para atos superiores. Entendeu? Então, esse é o grande pulo. Então, a gente, por enquanto, vai disciplinando, e aí a gente consegue, de tanto disciplinar, aí isso passa para o automatismo. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir, enfim, é igual a tantas outras coisas que a gente faz sem perceber que está fazendo. Tá bom? Então, no início, sim, é necessário muita disciplina. Para meditação também é necessário muita disciplina. Tá bom? Continuando, Marinova falou assim, Mauro, eu faço Pilates. Pilates, assim como outros exercícios de mente e corpo, eles ajudam na consciência corporal, tá? E ajudam a você, através do controle da respiração e consciência corporal,
a se conhecer um pouco mais, a se desconectar um pouco e, como todo exercício de consciência corporal, depois dele, se você fizer bem, direitinho, com a respiração e conseguir essa desconexão com o mundo, depois dele é um bom momento para a gente fazer uma prece e meditação rapidinho. Funciona. Aí ela está falando assim, eu me concentro, vem um e conversa, e eu perco a contagem, a respiração. Então eu prefiro me concentrar. Pois é, meditação é diferente de se concentrar. Meditação é o extremo oposto, é não se concentrar em nada. Porque quando a gente concentra, a gente foca tudo num lugar só, entendeu? Numa coisa só. A meditação, a gente desconcentra. Por isso que quando a gente faz tarefas repetitivas, a gente concentra na tarefa e desconcentra a mente superior, o espírito, para pensamentos superiores, tá bom? Vamos lá. A Rita de Castro está falando do Valentim, ele é fofinho mesmo. Ele não adianta, o Valentim é fofinho. A Rosário chegou aqui, amiga do Porto, de Portugal. Seja bem-vinda, Rosário. Tá? Venha sempre. Começamos sempre o estudo às 18 horas das quintas-feiras. Tem um outro estudo muito bom também, nosso, às 20 horas das segundas-feiras. É outro livro, tá bom? Boa noite. Deixa eu ver no Facebook rapidinho, para a gente continuar a leitura. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se tem no Facebook algum questionamento. Espera aí. Deixa eu tirar aqui essa aqui. Deixa eu ver. A Marlene está falando assim, ó. A ignorância naquilo que não sabe pressupõe a dificuldade de fazer em relação à meditação. É necessária a vontade de fazer e de autoconhecer. É isso aí, Marlene. Muito bom. Concordo contigo. A Ângela está falando assim, senti quando escuto a palestra saindo do meu mundo, entro no assunto do estudo, sinto falta. A gente sente mesmo que a gente, muitas vezes, quando a gente está super concentrado numa palestra, num estudo, a gente sai um pouco mesmo da nossa realidade, e isso é de extrema importância. É isso que eu peço na prece, sempre no começo, que a gente possa ser levado às esferas do conhecimento, aumentar a nossa vibração, para que a gente possa ter uma maior compreensão das coisas que são trazidas, dos assuntos. O Márcio está falando assim, este eu, fora do plano horizontal, poderia estar aquém do eu, que ainda utiliza-se do perispírito, pois trata-se de matéria, sabemos. Sim, não é o corpo que medita, não é o perispírito que medita, não é a mente que medita. Quem medita é o espírito livre de todos esses outros que o influenciam, tá bom, Márcio? Vamos lá. A Zenilde está falando assim, cure minha depressão. A meditação é tratamento para depressão. Meditação, a gente está falando aqui de meditação e exercício. São dois tratamentos sem nenhum remédio para a depressão, tá bom, Zenilde? Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto, essas são as perguntas e as participações do pessoal do Face. Vamos continuar a leitura, tá bom? Eis definida a necessidade da reencarnação, por meio de cuja roda do samsara o ser emerge das formas pesadas e ala-se em dúlcidas vibrações de luz no rumo do infinito, enquanto persevera nas amarras do passado, que se transformam em cadeias de sofrimento e de angústia no presente, necessita-se deslindar-se. Deslindar-se romper as lindas, romper as amarras, né? Caminhando para o futuro. Todos esses tempos, porém, encontram-se num só período de tempo denominado hoje, que lhe constitui a oportunidade incomparável de sair das repetições dos comportamentos afligentes. Então, gente, aquelas coisas assim, eu sofro tanto, eu preciso fazer um tratamento de retorno ao passado, de regressão, para entender por que eu estou sofrendo. Gente, voltar ao passado para entender por que está sofrendo não vai mudar o sofrimento. O que vai mudar o sofrimento é a nossa conduta, são as nossas ações, são as nossas escolhas. Então, a gente tem que viver o nosso único período que é viável de mudança, que é exatamente agora.
Eu já falei disso algumas vezes, tá? Porque, obviamente, e eu vou repetir muitas vezes, porque também é uma dificuldade minha, senão eu não estaria repetindo, não ia dar como aula dada, né? Mas não é. É por isso que a gente fica repetindo até que uma hora entra, né? Ou então até que uma hora isso começa, pelo menos, a disciplinar o meu pensamento. E eu começo a me libertar do passado e do futuro e começo a viver apenas o presente, aqui, agora, isso que a gente está vivendo agora. Tá? Então, no presente agora, nesse segundo, pouco importa sede, fome, só importa o que a gente está vivendo agora, nesse segundo. É óbvio que mente sã e corpo são, e como a influência é bilateral, a gente, com dores e dificuldades, a gente precisa atender essas dores para que isso não perturbe tanto o nosso estudo, a nossa ação. E, inclusive, existe meditação para isso, meditação que é muito utilizada no tratamento de pacientes com câncer, com dores profundas, dores de coluna terríveis, problemas de ciático. E, muito interessantemente, no tratamento da dor pela meditação, a gente não foge da dor. Porque na cultura ocidental, a gente foge da dor. Está com dor, toma um remédio. Né? Mas na cultura oriental, a gente está com dor, vamos olhar para essa dor, vamos deixar a dor doer. Deixa ela incomodar ali o tempo que for necessário até eu aprender porque que ela está doendo. E aí eu vou deixar ela partir. Vocês estão vendo como o ponto de vista é diferente, né? E como a gente tem muito o que aprender. Fadado à plenitude, o espírito alça-se ao infinito, etapa a etapa, mediante as conquistas de amor e de sacrifício que o dominarão ao largo das vivências de sublimação. Então, à medida que a gente vai, aos pouquinhos, eu dei o exemplo daquele pai que viveu a vida para a família e não fez nada pelos outros, mas ele já viveu um amor muito grande, um sacrifício muito grande em prol daquela família. Já aprendeu bastante, tá? E ele vai voltar de novo para fazer esse amor, viver esse sacrifício por uma nova família, ou talvez até uma família muito parecida com a que ele tinha. Quantas vezes forem necessárias para ele entender que não é só aquele amor que importa, mas o amor ao próximo é o próximo que está próximo no sinal que a gente está atravessando, que está no mercado, que está na fila do banco. São todas pessoas que a gente precisa aprender a amar, apesar de, tá bom? Os políticos que nos pregam algumas peças, né? Enfim, é uma vida de sacrifício, né? Que a gente vai dominar, né? Ao largo das nossas vivências de sublimação. Esse empenho libertador auxilia-o na busca do nirvana, do reino dos céus, da espiritualidade superior, onde o tempo e o espaço se encontram no infinito da realidade por enquanto desconhecida. Somente por meio desse processo é que se desenvolverá o Cristo interno, a divina chispa, a semente sublime, o Deus interior que predomina em germe, no cerne de todos os seres humanos. Então, esse desempenho, né, de nos libertarmos, ele auxilia a gente a buscar o reino dos céus, o nirvana. Ele dá aqui vários exemplos. Por quê? Porque ele não serve só para a nossa cultura espírita kardecista, ele serve para todas as pessoas que buscam a felicidade. Tá bom? E aí ele continua, fala assim, ó, só assim desenvolveremos o Cristo interno. Por quê? Existe dentro de nós a chispa divina, o que ele bota aqui, tá? Essa semente está dentro de nós e nós precisamos aprender as formas de fazê-la germinar, tá bom? Então, ele lembrou, né, que predomina dentro de todos nós esse germe. A mente inquieta, insegura, gerando conflitos por tendências tormentosas, herança atávica dos períodos de transição pelos quais passou, engendra astutos, instintivos mecanismos de fuga da realidade, do tempo legítimo, para a fantasia, a ilusão, o medo, a incerteza, que atira na sucessão da dimensão limitada, estabelecendo sofrimentos nos quais se compraz. Vocês lembram que lá quando eu estava falando de como a gente o ambiente que a gente deve procurar para meditar e para orar e tudo mais, eu falei assim, um ambiente silencioso, seguro. Por quê? Porque quando a gente está meditando, a gente está se libertando do corpo. Significa o quê? Que a gente está se libertando também dos temores que o corpo precisa ter para se manter na Terra, certo? Então, se a gente está num ambiente ruidoso, se a gente está num local perigoso, inseguro, tudo isso se transforma em inquietação e que perturba
e que impede, que nos conecta com a nossa mortalidade e impede que nós transcendamos para sentimentos superiores, tá bom? Esse relativo fenômeno do tempo hoje constitui a ensancha para o aprendizado da ação profunda mediante a vivência em que se transforma a imagem do pensamento. No começo, passo a passo, avança pelo tempo relativo o ontem, fundindo-se no hoje, e este fazendo-se o amanhã que está chegando. O que significa isso? Ao longo do tempo, passo a passo, o ontem, ou seja, tudo que aprendemos, tudo que absorvemos, tudo que vivemos, funde-se com o hoje, certo? Vai se fundindo aos pouquinhos com o hoje. Então a pessoa fala assim, mas eu tenho muito medo porque quando eu era criança, minha casa foi assaltada, eu tenho medo de dormir, isso me dá insônia, não sei o que lá. E você vai ficando com medo, porque esse medo de lá de trás, você está revivendo ele todos os dias. Quando você lembra disso, você vai revivendo, 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 porque ele está se fundindo com o hoje, tá? E como é que vai ser o amanhã se você fica revivendo o seu passado o tempo inteiro? Vai ser um amanhã de libertação ou vai ser um amanhã de medo? Com certeza vai ser de medo. E a gente precisa ter essa vivência durante muitos e muitos tempos, até chegar a um ponto que a gente fala assim, não, cansei. Tá? Por quê? Porque a gente, por exemplo, vou lá, a gente está morrendo de medo, não quer dormir sozinho em casa, dorme com as luzes todas acesas, televisão ligada, fazendo um barulho e tudo mais. Enfim, amanhã, quando a gente acordar, a gente vai se livrar desse medo? Não, vai continuar medroso. Muito bem. E a gente vai chegar uma hora que a gente fala assim, cara, cansei de acordar medroso todos os dias, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa para me libertar desse medo. E aí a gente começa a perceber uma coisa positiva no ontem do hoje, quer dizer, no ontem de hoje. Ontem eu estava morrendo de medo. Hoje eu percebi que não aconteceu nada, que aquele medo não se realizou. E a gente começa a perceber que às vezes a gente está gastando muita energia tendo medo de coisas fictícias, coisas que a nossa mente inventa por uma necessidade fisiológica de proteção, é real, isso é real, o medo é real, tá? É uma necessidade fisiológica da nossa mente para proteger o nosso corpo, isso é um mecanismo de defesa, certo? Mas de tanto ver esse medo não se realizar, a gente começa a se educar. E começa a perceber que, gente, não precisa ter tanto medo, porque quando chega no dia seguinte, ou seja, o futuro do meu ontem, não aconteceu nada. E aí eu começo a me libertar desse medo hoje para me livrar do medo amanhã. Vocês estão entendendo? É engraçado, eu fiz uma brincadeira aqui, é meio confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá tudo gravado, é só voltar e assistir algumas vezes para entender que hoje é o futuro do ontem. E amanhã será o futuro do hoje. Então, ontem a gente projetou hoje e hoje a gente está projetando amanhã. Se hoje eu estou de saco cheio e percebi, não saco cheio, se hoje eu percebi que tudo que eu projetei de ontem para hoje não se realizou, que eu estava ansioso, que eu estava nervoso, que eu estava com medo, que eu estava triste, enfim, será que eu não posso hoje me libertar um pouquinho dessa tristeza, desse medo, de todas essas coisas que me fizeram temer, né? Chegar hoje e passar a esperar o amanhã de forma positiva? É um bom pensamento, né? Mediante a legítima reflexão, além da mente que raciocina horizontalmente, A mais B igual a AB, tá? É isso que eu acabei de falar. A, um pensamento, mais B vai ser igual a com B, ou seja, se fundiu um com o outro. Tá? Isso aqui não é matemática, não é álgebra, tá bom, gente? Os matemáticos que estão assistindo aí, não é! A mais B não é A vezes B. Não é isso, tá? Aqui é uma fusão. Isso aqui não é matemática, é química. Pronto, pronto. Não é matemática, é química. Saltando-se para a conexão tempo e espaço infinito, viver-se-á um hoje contínuo que não se transfere para o futuro nem recua para o passado, nele embutido, trabalhando em favor do estado de paz permanente. Então, mediante essa reflexão, foi isso que eu acabei de falar. O hoje vira permanente. Ele deixa de existir um passado e só existe o espaço vivencial hoje. Tá? Muito comumente se afirma que o tempo no prazer, na alegria, na felicidade é sempre rápido, enquanto que durante a expectativa de algo, no sofrimento, no testemunho, na angústia, é sempre muito demorado. Não obstante, seja a mesma a carga
de segundos em que transcorrem ambos os estados emocionais. Certamente, a dimensão horária funcionará no ser biológico, assim como no ser psicológico. Na mente condicionada, desgastada, o corpo que se consumirá pela inevitável transformação molecular, na sepultura ou na incineração, libertando, porém, o espírito para que prossiga a experiência de eternidade em que se iniciou desde o seu nascimento. Tudo bem? Então aqui ele está lembrando para a gente uma coisa que para a gente é super óbvio, que é 1 minuto no sofrimento parece 1 hora e 1 minuto na felicidade parece 1 segundo. Porque a gente se conecta muito mais facilmente com a tristeza, com a infelicidade, do que com a felicidade. É uma característica do mundo que a gente vive, da estrutura em que estamos inseridos e também do nosso ser essencial. É por isso que a gente se conecta com isso com muita facilidade. Então, o sofrimento a gente lida com ele de forma muito mais contundente, prazerosa, enfim, prazerosa no sofrimento, né? Porque a gente fica sofrendo ali, estou sofrendo, enfim. Vamos lá, vamos ao chat, vamos ver como é que tá o pessoal no chat. A aula acabou, tá? Quer dizer, o livro acabou, a aula ainda não. Deixa eu ver aqui. Tem um pessoal que entrou agora. Daniel está falando assim, nessa análise da reencarnação, Pastorino estaria subentendendo que conforme for a melhor harmonia no atual momento dessa encarnação, menos contendas íntimas teríamos na encarnação anterior, estando bem? Não entendi, Daniel. Deixa eu ver, peraí. Estaria submetendo que conforme for melhor harmonia com qual o momento dessa encarnação eu acho que eu entendi o que você quis dizer, que você está perguntando se o pastor está falando assim que, né, a encarnação atual ela vai ser tão mais tranquila quanto mais tranquila for a encarnação anterior. Não necessariamente, depende do que a gente colocar como programação para a encarnação. Vai depender dos desafios. E dou um exemplo simples em relação a isso. Jesus não precisava nem um pouco, mas veio aqui para ter uma encarnação bastante complicada no aspecto material, né? No aspecto material em termos de sofrimento mesmo. Então, quando os espíritos vêm em missão, isso não importa mais muito, tá? Mas na nossa vida, nas nossas reencarnações atuais, é mais ou menos isso, sim. A gente vai viver o amanhã, o fruto do hoje, da nossa sementeira do hoje. E na reencarnação também é assim. A nossa próxima reencarnação, ela vai ser um passo além, né, do que a gente viveu hoje. Então, se a gente viveu hoje e gerou grandes débitos, a nossa reencarnação provavelmente a próxima vai ser de grandes responsabilidades, de grandes resgates. Não necessariamente dolorosos, mas resgates. Tá bom, Daniel? Peraí. Vamos lá. A Luísa está falando que o YouTube dela não está avisando que está começando a aula. Luísa, é sempre às 20 horas. Eu, às vezes, me atraso uns 5 minutinhos, mas, desculpa, às 16 horas. 20 horas é na segunda-feira. Na quinta é sempre às 16 horas. Então, às 18 horas. Então, se você, por exemplo, for na página da Rede Amigo Espírita, no Facebook, no YouTube da Rede Amigo Espírita, você pode ver lá os eventos os eventos próximos, e aí você vai ter lá. Você pode botar no YouTube, simplesmente procurar o evento, né? Impermanência e Imortalidade, aula 4, que vai ser a próxima, ou pelo título, e você vai achar, tá bom? E você também pode se inscrever. Provavelmente você se inscreveu na Rede Amigo Espírita do YouTube, mas não liberou as notificações. Isso também acontece, tá bom? A Carmen falou assim: eu costumo dizer que eu tive medo, vou com medo mesmo. Boa, é isso aí, a gente tem que enfrentar mesmo. O medo é algo natural, tá?
tá? A gente tem que ter medo mesmo, senão a gente não se preserva. Mas, né, com parcimônia e raciocínio e no limite do nosso bom senso, a gente tem que continuar mesmo com medo. A gente precisa, senão a gente não cresce. Luísa Medeiros, certo, Rita, mas às vezes estou atendendo pessoas com necessidades e quando noto, passou a hora. Não sei, acho que ela está falando com a Rita. Vamos lá. Daniel, mesmo sabendo que não se deveria viver fantasiando as situações de relacionamentos frustrantes, idealizando o outro como gostaríamos, isso não impede de ter hobbies, não saturando na realidade enfadonha. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se mesmo fantasiando as situações de relacionamento frustrante, idealizando o outro como gostaríamos, isso impede os hobbies não saturando a realidade enfadonha? Então, o que acontece é o seguinte, a gente só se desilude quando a gente se ilude inicialmente. Então, se a gente fantasiar uma relação frustrante e não perceber que aquela relação frustrante ela está ali por nossa escolha e a gente deve sair da frustração e viver aquela relação pelo melhor que ela pode dar pra gente, Daniel, a gente continua se frustrando. Então, todas as nossas vidas de relação, e a gente precisa ter isso em conta, elas são colocadas para o nosso desenvolvimento. Mesmo que ela seja uma escolha do nosso psicológico, do nosso ser psicológico ainda frágil, em busca de companhia a qualquer custo, de contentamento e tudo mais, mesmo nesses casos, mesmo com todas essas desculpas, elas estão ali colocadas para o nosso crescimento, entenderam? Mas como é que é esse crescimento? É o enfrentamento da realidade, é a gente perceber que a gente está ali porque a gente quer, é a gente perdoar o outro por não ser o que a gente gostaria que ele fosse e amar o outro simplesmente pelo que ele é. E aí a gente começa a deixar de se frustrar por coisas que a gente não deveria nem estar esperando porque elas não existem, tá bom? A Rosário falou assim, sou viúva há 13 anos, vivo sozinha numa casa isolada, nunca tive medo, peço sempre proteção do nosso bom Deus. Perfeito, Rosário. Tudo uma questão de conexão, né, filha? Lindo. Deixa eu ver no Facebook se tem mais alguma pergunta. Peraí. Não tem mais nenhuma pergunta no Facebook também. Então a gente vai fazer uma precezinha para a gente poder encerrar o nosso estudo, tá bom? Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que nos acompanham nesse momento em que percebemos que fomos tocados pelo silêncio, pela paz, pela tranquilidade, que fomos como que deslocados por uma realidade em que tudo é possível, por uma realidade do conhecimento, uma realidade onde as coisas efetivamente se transformam e tomam uma atitude, um fundamento, um parecer positivo. Nesse momento, contagiados por essa felicidade, fruto do conhecimento de que há muito por descobrir e que há um caminho bom, um caminho para a felicidade. E esse caminho só depende de nós. Felizes porque nesse momento, ao percebermos isso, nos sentimos balsamizados, nos sentimos banhados por uma luz divina, na cor violeta, na cor branca, prata, que vai limpando todo o nosso ser, de todas as chagas, de todas as mazelas, que estavam como grudadas nessa cisma nossa de pensar sempre nas coisas que doem. E nós, como numa mágica da vibração, nos conectamos com tudo que é de bom no universo, com tudo que é de bom em nós, e que permite que as coisas que existam de bom no universo se grudem em nós, porque nós também somos bons, porque nós também agora vibramos no bem. Sendo assim Jesus, sendo assim mentores, muito agradecidos pela oportunidade, nós pedimos as bênçãos para que possamos voltar aos nossos afazeres, mas com a cabeça modificada no sentido do crescimento, no sentido do amor pleno que só constrói. Que possamos assim, Senhor, dar por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por estarem aqui comigo.
tá? Obrigado por me aguentar nesses meus exemplos bobos que às vezes eu dou, mas nos meus exemplos que são, enfim, né, frutos de uma pessoa que também quer melhorar, né? E que vocês fiquem com Deus, fiquem bem, e até a próxima semana, que a gente vai estudar o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo que também vai dar muito ibope, chamado Corpo e Mente, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e boa noite.